Boa noite para todos. Que a paz, o amor esteja em nossos corações. Vamos dar continuidade às nossas reflexões. Hoje é o nosso Boa Nova e a metade, Evolução em Dois Mundos. Vamos começar com Boa Nova. Nós estamos no capítulo 7. A luta contra o mal. E é um capítulo que retrata muito os nossos tempos atuais, né? Apesar que nós não estamos lutando contra o mal, nós estamos só se for o mal que está dentro de nós, né? Ninguém que quer bater e ficar com o mal. Apesar de existir o mal, e o movimento espírita, ele de alguma forma nos incita, através da caridade, da ação benevolente, a agir principalmente com esses companheiros, fazer alguma coisa em prol da vida, né? O mundo está perturbado. Nosso movimento espiritual, ele tenta amenizar essa perturbação, que é o nosso vínculo com a perturbação, né? Desde que também não sejamos perturbação na vida dos outros, né? Isso aí também é importante, porque já está tão perturbado, por que vai somar mais uma perturbação que é a nossa, né? Precisamos ser menos efetivos no mal. E eu falo aqui o mal consciente, né? Onde você tem uma intenção de... Porque mal, de alguma forma, não é praticado. Alguma coisa sempre vai escapulir de nós, nos parâmetros da elevação. Mas ser consciente de estar fazendo mal, a gente deve evitar o máximo que a gente dá conta. Os pequenos maus, principalmente, que nos envolvem muito. Falar mal dos outros, né? Somente quando está na cozinha, de casa, né? A tendência perniciosa de julgar as pessoas, mesmo que não falou, julgou com o pensamento, com a visão. Muito natural em nós, né? Até porque nós viemos de uma evolução animal que é muito autoprotetora, preservadora, né? Então, aquilo que nos incomoda muitas vezes no nosso relacionamento com as pessoas, pode ter certeza que é algo de natureza animal ainda, que tenta ainda predominar em nós, na nossa forma de agir, de pensar, né? Somos felizes quando já não manifestamos isso de forma falada, já conseguimos reter, né, a fala do mal. Mas vamos ver o que Jesus diz aqui então, continuando. É indispensável meditar na lição de nosso Pai e não estacionar a meio do caminho que percorremos. Então nós estamos numa jornada bem, hoje, mais conscientes. Talvez não tenha no nível da nossa vida, que nós também não lembramos, né? Mas nessa atual encarnação nós temos uma consciência mais lúcida, né? Temos uma certeza das coisas, uma visão mais clara. Então, nós estamos realmente, não digo nem em meio do caminho, nós estamos bem mais dilatado o caminho ali para nós, né? Não dá para a gente estacionar. Os inimigos do reino se empenham em batalhas sangrentas. O planeta está cercado de perturbações, de lutas, não é assim? A gente olha para o mundo hoje, parece que o mundo está perdido, né? É uma nau sem direção, apesar do planeta estar regendo-se sob a lei gravitacional e está no seu movimento, né? Sua órbita em torno do Sol do mesmo jeito. A direção que o planeta parece estar perdido é a direção humana, né? Mas como evidencia demasiadamente o poder do mal, ou da ignorância, da direção mal orientada, né? Não aparece bem a ação do bem na Terra assim como deveria aparecer. Só de a gente imaginar quantas pessoas nesse exato momento estão envolvidas com uma reflexão espiritual, que sair de casa, né?
Aqui é apenas uma sala de aula. Ali tem o salão ali. Quantos centros espíritas funcionam hoje? Quantas igrejas protestantes? Quantos cultos católicos, budistas, né? No mundo hoje, num horário desse, deve estar. Então quer dizer que as pessoas estão movimentando no bem também, né? Nós temos as nossas perturbações, mas ninguém... Já viu alguém sair filmando aí reuniões de estudos, por exemplo, mostrando assim, divulgando? Imagina se divulgasse, né? Todos os dias, né? Ia mostrar outra cara, né? O bem não dá ibope, né? É, isso aí. Então, o bem está movimentando. De vez em quando aquele nosso escorregando. Mas seria meio chato ficar mostrando todo mundo. O ruim é isso, né? Que tem ainda essa... É meio bobo, igual uma sopa fria, né? Eu falo a divulgação mostrando que o mundo é bom. É que a gente assiste televisão hoje em dia, parece que o mundo está tão ruim, né? A televisão é tão distorcida, né? Ainda bem que tem muito programa bom. Não é tão... né? A gente coloca no canal, é só notícia. Se puder. Aí você vai e troca, quando coloca no O problema do bem é esse. Quando a pessoa quer divulgar o bem, está divulgando o seu erro. Tirando selfie de auxílio ao ser humano. Mas ainda assim deve ser melhor do que... né? A gente tem que saber as nossas intenções nesse sentido para não ser um autodivulgador, né? Mas de qualquer maneira estamos aí. Não ouvir, se o inimigo do reino se empenha em batalhas sangrentas, não ouvides o teu próprio trabalho. Então, o trabalho, a gente não percebe que o trabalho profissional é religioso. Certamente quando nós nos empenhamos de forma o quê? Consciente de que estamos fazendo a nossa parte com carinho, dedicação, né? Que é um ato religioso. A gente acha que a religiosidade está ligada à oração, à prece, essas atividades, né? Isso não é, isso é um aspecto do lado. Uma pessoa que sai de manhã para trabalhar em prol das pessoas, ela está fazendo bem. Pode estar interessada em ganhar dinheiro, está interessada, né? Mas ela está saindo para ajudar as pessoas. E se ela faz isso com carinho, ela está no propósito do bem, ela está no movimento do bem. Né? Quantos ônibus circulam em Belo Horizonte a partir das 5 horas, né? Até antes. Mas eu falo no movimento mais crescente, de pessoas saindo para trabalhar. O trânsito, né? A gente olha o trânsito de Belo Horizonte como... Nós podemos dizer que o trânsito de Belo Horizonte tem movimentos para passeios, tem movimento para lazer, mas a gente pode dizer ali no movimento do trânsito do dia a dia ali, quantos estão movimentando para trabalhar? Será que são poucas pessoas que saem? E aí eu coloco estudar, né? A juventude estudando. É muito movimento direcionado para alguma coisa positiva, né? Padecem no inferno das ambições desmedidas. Quantas ambições nós enxergamos aí? Não é assim? Porque nós vivemos num mundo que o dinheiro tem seu valor. Nós estamos falando de ambições mesmo, desmedidas. A palavra desmedida está muito clara, né? Fora da proporção. Ninguém? Samuel. Eu estava ouvindo um documentário semana passada sobre o minimalismo. Minimalismo. As pessoas estão reduzindo o consumo, a aquisição de coisas. Já ouviu falar? Não. Não. Aí, mas alguma coisa associada a isso já existe, né? Acho que nos Estados Unidos. E antes as pessoas queriam muito comprar mansões, né, enormes, casas grandes. Então, tem pessoas que estão optando por comprar casas assim bem reduzidas. Por exemplo, aquelas casinhas do Japão, que é bem pequenininha, os cômodos pequenos.
e assim, e viver com o mínimo possível. Assim, você não vai viver com roupas, quantidade de roupas, calçados, coisas em excesso. As pessoas saem para andar, para trabalhar, levando uma mochila e assim, e tendo o mínimo possível dentro de casa, sabe? Já conquistou. É o necessário, né? Fazendo um caminho aí de volta. Estamos chegando no equilíbrio nesse sentido. Ainda o mundo, nossos espíritos aqui ainda está distante disso, né? Tem uma senhora que dá uma palestra, ela é muito famosa no mundo inteiro, e ela viaja o mundo inteiro dando palestra. E a mala dela tem 3 mudas de roupa. Uma está lavando, uma está limpa para ela mudar, e a outra ela só carrega 3. Então ela deve ser minimalista. E não, ela prega exatamente isso. Você vê, nós temos uma grande dificuldade, né? Quando nós vamos sair, não é de ter pouca roupa, não é saber qual roupa que você usa. E fica assim, um monte lá. É o nosso desespero, assim, como é que nós vamos, né? Já tem um patrocínio um pouquinho da imagem, né? Essas dificuldades. Eu lembro uma vez, uma amiga minha foi lá na Índia, né? E o cara fazendo a palestra, ele falou assim, olha, o ocidental tem muito problema. Por exemplo, nós aqui na Índia, nós não demoramos muito vestir uma roupa para sair não, porque é tudo igual. Nós saímos aqui, lá não, o cara fica lá 2 horas, indefinido assim, como é que eu vou sair, né? Qual roupa que eu vou? Né? Assim? Então, tem pessoas, né? Nem todo mundo é assim, mas de vez em quando nós somos pegos por decisões nesse sentido, né? Que projeção que nós temos no olhar dos outros, né? As nossas preocupações com esse tipo de sofrimento ainda é característica do nosso ser, né? Uma hora nós vamos ter essa simplicidade, a simplicidade real, não é pensada, né? A nossa simplicidade é pensada. Não são pessoas né? que não têm recursos, sabe? Isso. Os documentários que eu vi foram de 2 rapazes, inclusive com curso superior e tudo, trabalham. E não é porque eles não querem, é porque eles decidiram. Imagina quando a gente, a nossa coletividade é muito individual ainda. Um dia nós vamos ter as coisas de bom grado, de boa qualidade coletivamente. Um veículo satisfatório de movimentação coletiva, né? Ainda nós estamos um pouquinho ainda, mas vamos chegar lá. Essa nova geração tem esse princípio mais desenvolvido do que a gente. A gente vai ter que reencarnar com o filho deles para já ajustar a nossa consciência a eles, para pensar assim, né? Sem esse egoísmo, sem essa... mas é uma transição de geração que nós estamos passando aí. Provavelmente as novas gerações, quando nós ainda nascemos, não vão ter essa noção bem desenvolvida, né? Padecem no inferno das ambições desmedidas, caminha para Deus. Então, nosso movimento tem que ser consciente de fidelidade ao Criador, está cumprindo nossos mínimos deveres, na pequena monta, né? Nós não precisamos fazer algo extraordinário, não. Antigamente nós achávamos que nós éramos missionários, tinha que dar o recado, né? Muito mais evidenciando nosso ego do que o simples dever de... Se uma pessoa abraça uma atividade espiritual, por exemplo, como uma evangelização infantil, trabalho aqui o centro tem tantos, né? De doação de alimentação para aqueles que estão passando fome, outros na biblioteca, outros... Fazer disso uma atividade rotineira, semanal, por exemplo, e é o simples. Nós precisamos ganhar o céu de tanto operar, né? De achar que vamos fazer muito para... Ou, o que mais? Somos um ser importante esse trabalho de divulgação espiritual, nesse trabalho de... né? O Chico já falava que ele era um capim, né? O que nós somos? Se a gente fala, não dá para comparar, se ele é capim, não dá para falar que é capim, né? É assim? Então, fica até difícil analogias nesse sentido, né? Então, a gente tem que tirar essa perspectiva e caminhar para Deus,
lançam a perseguição contra a verdade? Tens contigo a verdade divina, que o mundo não poderá roubar nunca. Olha os nossos conceitos de vida espiritual que nós temos. É muito difícil. As pessoas brigam por causa de religião, por exemplo. Deveriam brigar. Religião é um modo de pensar espiritual, então o mesmo caminho, né? E o Espiritismo desenvolve esse olhar mais compassivo em relação às outras religiões, apesar de muitos de nós ainda achar que somos melhores do que eles, né? E o Espiritismo ele é muito atacado, mas nós somos espírito, o Espiritismo que é atacado, então se confundirem com a gente, eles confundirem assim, a ideia em si nós abraçamos, a verdade em si vai ser sempre um posto de tentativas de ataque. Nós temos que abraçar a verdade e tentar ser um pouco que a doutrina espírita nos prepara espiritualmente. Isso é a grande vantagem do Espiritismo na nossa vida, tentar ser um pouco da essência espiritual na nossa vida, sem a pretensão de salvar ninguém. Nem sei se nós vamos ser salvos, né? Imagina espírita no umbral reclamando porque foi espírita a vida toda e está lá no umbral. Eu já disse, se tiver no umbral nós temos que fazer o quê? Trabalhar. Dobra as manguinhas lá, vai limpar. Nada diferente do que nós fazemos no movimento espírita aqui. Se eu estiver no umbral, pode ter certeza, encontrar com os 12, nós montamos sem espírita. Não é assim? Reunião de estudo, não importa. Dá passe, né? Não sei se vai ter como fazer campanha de pãozinho não, mas sei lá não. Campanha de orientação espiritual. Campanha da sopinha. Da sopa, Isso, não sei se vai ter condimento para fazer sopa não, mas alguma coisa nós vamos poder fazer, né? Eu falo que não importa, não é a localidade exterior que vai credenciar a nossa grandeza espiritual, não, né? Se Jesus nasceu em meio à manjedoura, ele já demonstrou que é ali que não é o espaço local que vai representar a grandeza de um espírito. Então, para nós, se nós desencarnar estamos no umbral, o chefe representa movimento de trabalho. Não vamos preocupar se nós vamos estar em algum lugar grandioso. Se tiver também, acordou, está num ambiente mais organizado, assim, estejamos prontos para quê? Para escutar o convite do trabalho. Só não insinua que nós somos melhores. Já estou bem trabalhado, pode me colocar nos cargos, né? É como Paulo de Tarso diz, né? Que queres que eu faça, né? Seja pronto, se mandar a gente limpar, fazer, porque ainda não merecemos esse tipo de perspectiva humilde, né? De vestir a possibilidade de servir dentro dessas condições, porque o serviço é amplo, né? Então deixa eles designar para a gente não meter os pés pelas mãos e achar que nós temos alguma vantagem pessoal para estar na frente de alguma coisa. Aprender a ser humilde, né? Aprender a ser humilde. Aprender a ser útil. Se isso que é uma conotação de humildade, tá bom demais, né? Sejamos úteis. Os grandes patrimônios da vida não pertencem às forças da terra, mas às do céu. Então não adianta, a turma está aí lutando por tantas coisas. Patrimônio é de quem, gente? A riqueza nasce de quem? Do Criador. Se passar pelas nossas mãos, façamos o melhor possível em prol delas, em benefício da vida, seja dos nossos filhos, das pessoas que estão em torno de nós, né? Quantas coisas nós podemos transformar com as grandezas da vida? O homem elegeu as grandezas da vida, mas tudo estava lá na terra, né? E ainda continua. Já estão preocupados com a grandeza dos céus, né? Já explorou tanto a terra que eles estão lançando os olhos para o céu. O que é valioso lá? O que é mais valioso que o diamante? Já estão de olho nos meteoros, né? Pedaço de pedras. Como é raro, né? Imagina um pedaço de meteoro. Eles vão começar a catar meteoro lá para vender aqui na terra. Nós temos as bobagens dessas, né? Meu anel de meteoro. Não é assim? Polido. Meteoro polido deve ser bonito, né? A gente não escolhe nem a última roupa, né? Você vê, né? Imagina, só porque a gente vai pegar um meteoro e vai fazer daquilo. E tem gente que acredita ainda.
As bobagens que nós temos ainda na vida para desfazer dos valores que estão por fora para desenvolver os valores do quê? Internos, né? O homem que dominasse o mundo inteiro com a sua força teria que quebrar a sua espada sangrenta ante os direitos inflexíveis da morte. Como que a morte ela iguala a todo mundo, né? Não preserva ninguém, reis, subordinados, expositores espíritas, médiums, mesmo espírita, gente. Entramos no espiritismo, desvendamos a morte, mas vamos morrer do mesmo jeito. Não há privilégio para não morrer. Olha só a beleza disso tudo, né? Nós vamos ter que passar pela porta do desencarne para mostrar que o corpo não representou nada mais do que uma veste, né? Veste de longo uso. Porque se nós temos as nossas vestes transitórias dos dias, das horas, né? Deus nos deu uma veste mais duradoura, mas mesmo assim, se você fazer uma avaliação dos evos, quantas roupagens materiais nós vamos ter no guarda-roupa das reencarnações, né? A hora que você olhar assim, já vestiu foi muito. Já deixou andrajos de andarilhos, né? Os andrajos como foi dito, dos escravos, como as roupagens dos reis, dos letrados, dos intelectuais, né? Quantas vestimentas dessas nós já tivemos nas nossas vidas? E vamos ter muitas ainda, gente. São roupas que experimentamos as imitações da feiura ou as expressões da beleza que passam. O que eu não posso mais é me iludir de valorizar esses elementos, valorizar no sentido de utilidade, que são úteis, né? Tudo é muito útil na nossa vida, mas não representa a riqueza, a grandeza da riqueza em si, né? E além desta vida, ninguém te perguntará pelas obrigações que tocam a Deus, mas unicamente pelo mundo interior que te pertence a ti mesmo, sob as vistas amoráveis de nosso Pai. Então, o nível de responsabilidade que nós estamos chegando cada vez mais é quanto ao que nós fizemos do nosso potencial interior, principalmente no trato com o semelhante, no dia a dia, né? Porque as nossas expressões talvez mais significativas de viver está quando nós estamos junto dos outros e procurando ser muito sincero nesse sentido. Aí ele fala para a gente não fazer a obrigação de Deus, para a gente fazer as nossas. Só a nossa. Porque tem muita gente querendo ser Deus, né? E não tem a menor dúvida que toda a obrigação na Terra é reflexo de Deus dividindo as obrigações que Ele tem conosco. Nós não queremos pegar a parte de Deus do Deus, não. Eu quero ser Deus. Tá? Basta ver que a expressão mais adoradora que existe nos nossos relacionamentos é quando a pessoa diz para nós que nós somos a expressão mais importante da vida delas. Você é a razão da minha vida. Você é tudo para mim. Tomamos o lugar de Deus, gente, para alguém pelo menos, né? Assim, olha para uma criança, para a mãe dela, gente, principalmente as mais novas, né? A mãe é Deus, gente. Não é assim? Aquela criança não tem os pais, né? A gente vai até envelhecendo, nossos filhos vão perdendo essa adoração aos poucos, mas mesmo assim ainda tem um olharzinho e um pouquinho de Deus, né? Porque é como se o universo quisesse repetir esse padrão. Você pode não sentir Deus, mas Deus está perto de você na condição de professor, na perspectiva dos pais, no administrador, no chefe de departamento, né? Sempre há uma expressão de diretriz, não é a melhor muitas vezes, devia ser reflexo da divindade, mas ainda não temos esse reflexo, né? Mas esse princípio repete.
É como se Deus estivesse em todos os lugares, mesmo nas expressões das pequenas operações administrativas, né? Que diríamos de um rei justo e sábio que perguntasse a um só dos seus súditos pela justiça e pela sabedoria do reino inteiro? As funções são administradas. As organizações administradoras foram mudando no tempo e no espaço. Olha o poder de veneração de um rei e olha o patamar de um administrador como um presidente, que é simples administrador, gente. Mas, infelizmente, quando nós assumimos cargos desses, nós queremos ser muito mais adorados do que administrar da forma como deveríamos. Porque o pai é um administrador da casa, é o presidente do lar, junto com a mãe, né? Talvez nós estamos precisando de colocar um pai e uma mãe nas administrações do governo, colocar a mulher e o homem para dividir, né? E olhar a nação como uma grande família, né? Pena que os nossos administradores não têm sido nossos pais, mas nossos padrastos. Se bem que tem padrastos muito bons, né? Padrasto bonzinho. No dia que a gente abraçar a nação como uma grande família, né? Mas isso deve ter refletido nas pequenas administrações a que somos chamados a operar, né? Apesar de apresentar vários filhos, de todos os tipos de filhos também, né? Rebeldes, preguiçosos, não querem nada com a vida, né? Tem todos os padrões também na administração de uma organização. Deve ser bem difícil administrar um país, né? Com essas características também. Porque na realidade tanto é difícil ter um administrador que pense assim, né, como diz, como uma grande família, como tem também os filhos Você muito vê. difíceis, né? Como é que não é fácil as coisas, né? Moisés, quando olhou aquela turma que estava seguindo ele, e falou assim: eu não mudo essa turma não, vou tentar os filhos, né? Porque via que era difícil. Ele libertou um povo que precisava da escravidão, não estava à toa. Ninguém está à toa na circunstância em que vive, não. Então, quem tem compaixão de alguém sob uma circunstância muito... Quando você abre a possibilidade daquela pessoa libertar-se daquele jugo que parecia ser... Ela pode apresentar comportamentos que assim, não devia ter soltado a fera, estava no lugar certo, né? Por isso que esse povinho do Brasil aqui, que somos nós, aqui estamos no lugar certo, na administração certa, nas circunstâncias certas. Não estamos... Aqui não tem nenhum santinho não, né? Espiritualmente falando, então, já passamos por cada nível de mau uso dos bens da vida, né? Então, é fácil, nós estamos no lugar certo, né? Entretanto, é natural que o súdito seja inquirido acerca dos seus trabalhos que lhe foram confiados, no plano geral, sendo também justo que lhe pergunte pelo que foi feito de seus pais, de sua companheira, de seus filhos e irmãos. Andas assim tão esquecido desses problemas fáceis e singelos? Aceita a luta, sempre que fores julgado digno dela, e não te esqueças, em todas as circunstâncias, de construir sempre é melhor. O que eu posso fazer da minha vida em prol de melhoria do que está do nosso lado, ao nosso alcance, né? Então você tem que chegar no lugar, talvez lavar os pratos ali na cozinha seja melhor o que fazer para contribuir com a harmonia do ambiente ali, ser cooperador nas pequenas coisas, né? Então, a gente tem que saber o que nós podemos ser útil a Deus aonde nós estamos. Tadeu contemplou o mestre, tomado de profunda admiração. Seus esclarecimentos lhe caíam no espírito como gotas imensas de uma nova luz. Então, o que eu posso fazer a cada instante na vida?
trabalhador é digno do seu salário, está pronto para servir onde for chamado. Né? Então, a hora que nós somos espíritas, trabalhamos no movimento espírita, e aí chegamos em casa, achamos que o nosso papel não é fazer coisas simples, né? Já fiz demais no centro espírita, já fiz demais, e chega lá ainda como um missionário trabalhador que com direitos, né? Quantas vezes eu fui, hoje eu como mais carne, né? Não como todos os tipos de carne, mas hoje eu como mais carne, mas eu ia para os lugares assim, com uma certa insatisfação dos pessoal não ter lembrado de mim. A gente que faz muito pelo movimento espírita, né? Assim, acha que os outros têm que. Até no dia que compreender, você quer. Leva o seu. Você não ficar reclamando tanto dos outros. Né? Não seja problema da vida alheia, não. O Francisco de Assis, ele chegava nas casas das pessoas, porque ele não dava, né? E as pessoas abriam as portas para ele alimentar, ele e o grupo dele. E quando ele chegava na casa, eles sentavam para comer. Aí na hora que o pessoal terminava, eles acabavam de comer, a casa da pessoa estava toda limpa, os pratos lavados. Eles saíam de lá, deixavam tudo impecável. Eles poderiam receber a comida que o pessoal estava oferecendo, mas na hora que o pessoal assustava, tudo arrumado, tudo limpo, e ir embora sem ser peso para ninguém. Os japoneses têm esse costume. Você vê, né? Nós sempre sendo peso para os outros, né? Tem que aprender. E nós temos que aprender muita coisa, não temos? Né? Acho que é tudo, né? Vamos parar aqui e vamos voltar nesse senhor aqui.